Olá, graça e paz. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas e hoje nós vamos andar juntos aqui pelos capítulos 10 a 12 do livro de Samuel. Um começo aqui cheio de promessas, de decisões que moldam ali o caminho de Saul e o caminho do povo de Israel. O azeite ainda escorria quando Samuel termina de ungir Saul. Era o início de algo novo. Um rei havia sido escolhido, mas não exatamente como Deus desejava, e sim como o povo pediu. E Saul carregava essa marca, um homem levantado segundo o desejo do povo. E mais tarde, outro rei viria, escolhido segundo o coração de Deus. Mas por agora, a história começa com Saul. Samuel então começa a falar tudo o que aconteceria no caminho, detalhes, encontros, sinais, e tudo acontece exatamente como foi dito. E no meio disso, Saul ainda está envolvido com as coisas simples, procurando os jumentos do pai. Como se Deus estivesse mostrando que grandes chamados nascem em dias comuns. E enquanto ele caminha, algo muda. O Espírito de Deus vem sobre ele. E de repente, aquele homem começa a profetizar. E a Bíblia diz que Deus lhe deu um novo coração. Um novo homem estava surgindo. A unção transforma, ela toca o interior, ela muda de direção. Mas o tempo mostraria, que existe diferença entre ser tocado por Deus e permanecer alinhado com Ele. E mesmo com tudo isso, quando chega o momento de ser apresentado diante do povo, Saul não aparece. Ele está lá escondido entre as bagagens. Um homem forte, chamado, ungido, confirmado, mas escondido. Então ele é encontrado, trazido e colocado diante de todos. E quando o povo olha para ele, vê exatamente o que queria ver. Alto, forte e imponente. Um rei com aparência de rei. E gritam, viva o rei! Mas no meio da celebração, nem todos estão ali de coração. Alguns desprezam. Nem todo mundo reconhece o que Deus está fazendo, mesmo quando está diante dos olhos. Mas Saul, em silêncio, ele segue. O tempo passa e uma crise surge. Uma cidade está ameaçada. O povo chora, se desespera, se sente encurralado. É um choro de dor, de desespero, de quem não vê saída. Mas esse choro não termina ali, porque o Espírito de Deus vem novamente sobre Saul. Dessa vez ele não se esconde, ele se levanta. Há firmeza nos seus passos, há uma coragem que não vinha dele. Era como se Deus estivesse despertando um líder. Uma espécie de indignação santa toma conta dele, e isso se espalha. O temor do Senhor alcança o povo, e o que antes era medo, agora se transforma em unidade. Eles se juntam, eles marcham e eles vencem. E depois da vitória, surge um momento muito delicado. Alguns querem se vingar daqueles que antes desprezaram Saul. Mas ele para tudo, ele diz, ninguém morrerá hoje, porque o Senhor trouxe salvação. Saul reconhece que não foi estratégia, que não foi força, mas que foi Deus. E ali, naquele momento, o reino é confirmado. Então há alegria, a celebração, o povo se alegra e o rei também. Porque uma das marcas ali do reino, uma das marcas do agir de Deus é a alegria. Então, mais adiante, segue um momento profundo onde Samuel reúne o povo como se fosse uma despedida. Mas também, assim como Moisés fez, Samuel faz isso como um cuidado final. Ele olha para todos e ele relembra toda a sua caminhada, uma vida inteira servindo. Sem explorar, sem tirar vantagem, sem se corromper, e o povo reconhece isso. A vida de Samuel falava isso. Então ele começa a contar a história, não a dele, mas aquilo que Deus fez. Tudo o que Deus fez, como livrou, como guiou, como permaneceu fiel. E no meio disso ele lembra algo, uma dor. Ele lembra que o povo sempre se afastava, sempre voltava, apenas quando precisava. Até que chegou ao ponto de pedir um rei.
E mesmo assim, o Senhor respondeu, o céu respondeu. Samuel orou, trovões ecoaram, a chuva caiu fora de época, o povo tremeu e percebeu o peso da escolha que fez. E percebeu que não era apenas um pedido aquilo, era uma rejeição. Então eles se quebrantaram, então eles pediram ajuda, eles pediram oração. E Samuel, no meio disso tudo, mesmo ferido, não se afasta. Ele diz: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. E ali ele permanece como intercessor, como mentor, como alguém que continua de pé, mesmo quando não está mais à frente. Líderes de Deus não abandonam, eles continuam sustentando em oração. Então ele deixa um caminho claro: temam ao Senhor e sirvam a Ele de todo o coração, porque no fim não era sobre ter um rei, nunca foi, era sobre o coração. E a história segue, silenciosamente revelando algo. A unção foi real, o chamado também, mas as escolhas seriam feitas todos os dias, e pouco a pouco o caminho seria definido. E no meio de tudo isso, a história aponta para algo maior. Nenhum rei humano seria suficiente. Todos eles, com suas falhas e limites, preparam o caminho para um rei perfeito, Jesus Cristo. O único que não apenas começou bem, mas permaneceu fiel até o fim. É Ele que hoje nos chama, não só para viver momentos com Deus, mas para caminhar com Ele todos os dias com o coração totalmente alinhado ao coração dele. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Amanhã seguimos juntos aí nos próximos capítulos. Um grande abraço.